Gabriel Monteiro. Qual que era a parada do Gabriel Monteiro? Vamos lá, Gabriel Monteiro era um policial militar do Rio de Janeiro e ele se tornou notório porque ele filmava ocorrências que ele se envolvia. Muitas pessoas dizem que essas ocorrências eram forjadas. Só fala para mim como é que tá o áudio, tá bom? Tá perfeito. Legal. Muitos dizem que as ocorrências eram forjadas, outros dizem que não. Só que era um rapaz bem ativo na Polícia Militar, não era linha de frente, BOP, não era do combate direto, diuturno, não, mas ele teve a sua presença, teve suas ocorrências, ele já até teve uma vez que acho que ele abriu live numa troca, enfim, e ele começou a ganhar notoriedade na internet. Tal notoriedade, hoje em dia ele está contando com por volta de 3 milhões de seguidores no Instagram. E ele se candidatou a vereador do Rio de Janeiro e venceu. E mesmo antes de vencer, ele já batia em algumas pessoas muito poderosas do Rio de Janeiro. Por exemplo, a máfia do reboque. Outro exemplo, ele batia também no... Você lembra, eu acho que você estava no Brasil ainda... A época que fechou tudo e estavam dizendo todo dia que todos os hospitais estavam superlotados, ele ia nos hospitais para verificar como é que estava o plantão de atendimento, para verificar como é que estava a ocupação dos hospitais, e ele mostrava a folha a ponto, ele perguntava quem é que estava de serviço, quem estava atendendo e quem não estava, e ele denunciava isso, e acabou sendo processado por 2 médicos. Se você pesquisar Gabriel Monteiro na internet, vai sair que ele foi condenado. Gabriel Monteiro foi condenado porque ele expôs médicos. Não, ele fez o trabalho que o vereador faz. Só que ele fez um trabalho que um vereador faz, que é de fiscalização, e ele divulgou. E aí pegaram raivinha dele, pessoas muito poderosas, que têm muitos ótimos contatos, começaram a tentar expô-lo, e conseguiram ir trazendo inimigos contra ele. E ele foi se tornando uma pessoa... A imprensa não gosta de quem cobra os políticos, não gosta. Só que não gosta de quem cobra os políticos que não sejam esquerdistas. Porque não gosta de quem cobra os políticos esquerdistas, porque se você botar um político que não é esquerdista, a imprensa vai malhar e vai ficar o dia inteiro. E se o cara peidar, vão falar que tá fedido. E é o dia inteiro malhando. E o cara foi concentrando muitos desafetos. E como a imprensa fala muito mal dele, eu vou dar a versão dele. Eu posso ler aqui o que ele escreveu na rede social dele? Mano. Vamos lá, isso aqui é uma publicação que tá no Instagram dele. O pai dele escreveu enquanto ele estava preso. Vamos lá. Meu filho Gabriel Monteiro recebeu diversas denúncias que 2 médicos estavam fraudando a folha de ponto do Ser Leblon. Ser deve ser centro, não sei o que é Ser. CER Leblon. Segundo os denunciantes, eles assinavam um ponto e iam embora, largando os pacientes no CTI. Meu filho, como vereador, foi fazer o que poucos fizeram na história desse país. Deixou o gabinete e foi fiscalizar. Realmente ele gravava, ele ia lá mesmo. E foi fiscalizar todo paramentado conforme mostra nas fotos. Ele foi paramentado, ele se vestiu de médico, foi com luva, foi com máscara, foi todo paramentado. Devidamente higienizado, o próprio representante do SER o ajudou a vestir a roupa de segurança para fiscalizar o CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Foi constatado pela fiscalização dele que, de fato, os 2 médicos não estavam trabalhando. Inclusive, em nota oficial, a direção da unidade confessou que os médicos foram embora antes da chegada da fiscalização. Meu filho provou que a médica que tinha ido embora assinou a folha de ponto de saída às 19 horas, sendo que, às 15h30, nem ele, nem ninguém da fiscalização encontrou essa médica no CTI ou na unidade. Como ela pôde ter assinado a folha de saída às 19 horas, se às 15 horas ela não estava mais lá, segundo a própria unidade? Meu filho denunciou 2 médicos após pegar essas provas. Contudo, quem virou réu e condenado acabou sendo Gabriel.
com base no testemunho dessa médica que ele denunciou. Mas ela não tinha ido embora? Ela tinha ido embora. Como pode ter visto Gabriel cometer alguma ilegalidade, já que ela foi embora? Fato é que Gabriel foi condenado por isso, segundo a médica, que a própria direção afirmou que já tinha ido embora. Gabriel entrou sem higienização e saiu do CTI com a mesma roupa que entrou. Isso não aconteceu. Mas como ela pode afirmar algo se a própria unidade diz que ela já tinha ido embora? Então, isso aqui é um exemplo de condutas que o Gabriel fez. Essa é uma condenação dele por ter feito a fiscalização no hospital. Agora, vamos falar do fato que ele foi preso. Tá todo mundo aí, galera? Comenta aí, deixa aí na barra de rolagem o que vocês acham, se ele é inocente ou se ele é culpado pelas acusações de estupro. Sabia que ele foi... Lembrando de dar 2 toques na tela para curtir a live. Só dá 2 toques, você curte a live engaja para mais pessoas ter acesso à live e ajuda nós a se ouvir. Então dá 2 toques na tela aí, tropa. E até eu, com o Cotoco, eu consigo dar os 2 toques na tela, porque não requer prática, tão pouca habilidade. E, Frank, se você continuar rindo de um deficiente físico, a sua mão que queimou, pode ser que ela caia, viu? Onde que tá, mano? Ah, sem novidade, meu irmão. Que é a esquerda. Ô, peraí, deixa eu cortar você aqui 1 minuto. Eu liguei pro Percival e falei pra ele, né, que tava preocupado com a minha mão, né? Porque eu acho que ele entende bem de mão, né, rapaziada? Era mais de perder a mão. Aí esquerda. O cara falou pra mim que tá torcendo pra que eu perca a mão. Não pra foi. Nós ser igual. Ele falou desse jeito, mano. Não foi. Falou, mano. Você falou. Então, qual mão que é? Eu falei a esquerda. Aí então, então tomara que caia. Não. Eu falei, fique calmo. Se cair, a gente fica igual. E eu falei pra você, eu também me preocupava com a minha mão antes dela cair. Depois que cai, foda-se, né, velho? Não tem o que fazer. Ou chorar. Eu contei pra você, eu pedi a minha mão no hospital. Eu queria ter ficado com a mão. Os caras não deram a minha mão, velho. E a mão é minha. Isso que é pior. Nasceu comigo, tava novinha e os caras jogaram fora aquela porra. Por que você não processou os caras? Porque os caras queimou sua mão. Você falou que incinerou sua mão. Foi o que disseram pra mim, que a mão foi incinerada. Eu suspeito que pode ter sido usada em rituais de magia negra também. Tem gente que usa esse tipo de artefato. Pedaços de humanos. Eu não... Que esse cara saibam, esse cara é doido, mano. Mano, você tinha que ter processado o hospital. Eu quero a minha mão. A mão é minha? Ah, a mão é minha, pai. Eu quero a minha mão. Lamentavelmente. Só que, irmão, é que assim... O Brasil é tão louco, os caras roubam até a mão de quem perdeu a mão. Você perdeu a mão, os caras roubam a sua mão. O bagulho é louco, filho. Nem a mão pode pá mais. Eu acho que o Lula deve ter pegado pra colocar um dedo lá. Tocaram fogo na minha mão, infelizmente. Eu teria ela numa jarra, sabe aquela jarra que o pessoal deixa em bar com aquelas batatas, tá ligado? Tô ligado. Aquela batata em conserva. Eu ia deixar a mão numa conserva, ia ser muito legal, velho. Só que infelizmente eu não pude ter a possibilidade de continuar com a minha mão. Vamos embora aí, vamos perder o fio da meada não. Agora os caras estão falando que o Gabriel Monteiro é Jack. Qual que é os crimes que o Gabriel Monteiro é acusado pra ter mantido ele preso? Há 3 anos que tá preso, Gabriel Monteiro, né? Há 3 anos, ele foi posto em liberdade agora. Foi uma prisão, uma das mais longas prisões preventivas do Brasil. E isso se abstrai o quê? Que o cara mexeu com muita gente muito poderosa que tem muito contato. Vamos lá, como vocês podem ler e como a imprensa inteira está se unindo para falar mal dele, então eu vou dar voz à família dele. Eu vou ler o relato do próprio pai dele. Se você quiser saber alguém que detrate o Gabriel, foda-se, vai ler na imprensa. Eu tô lendo a palavra da família dele. Não gostou, irmão? Aqui é assim, é pau no seu cu. Então, vamos lá. O pai dele, desculpa, eu teria de ter falado com outras palavras. Então, um membro no seu ânus. Meu filho caçula, que inclusive um forte abraço aí pro jumento e um forte abraço pro homossexual que teve a elegância de ligar aí pra você, Frank. Uma voz ultra sedutora, eu senti um requebrado. Tinha um remeleixo na voz. Mas vambora, Frank. Vamos lá. Jack ou não? Comenta aí, tropa. O que vocês acham do Gabriel Monteiro? Comenta na live aí. Vamos lá. Meu filho caçula, Gabriel Monteiro, está preso desde 2020 preventivamente.
mesmo com o laudo oficial do IML inocentando-o. Palavras do pai dele. Nossa família não aguenta mais ver o Gabriel ser tratado como marginal, preso nesses anos sem nenhum julgamento. Ele foi 3 anos e ainda não tinha sido julgado. A própria mulher que o acusou, que dizia que era menor de idade e, segundo a família dele, não era menor de idade, a própria mulher, no seu primeiro depoimento, confessou que Gabriel não cometeu nenhum crime. A própria mulher que o denunciou confessou que ele não cometeu nenhum crime, segundo o pai dele. Vamos lá. Tendo confessado também para a própria médica dela que a relação foi totalmente consensual. Isso tudo já está comprovado e ainda assim ele continua preso. Isso aí foi antes da libertação dele. Até quando meu filho vai perder sua juventude naquele inferno prisional? Lembrando que Gabriel Monteiro, ex-policial militar ele ex-policial militar, porque